pronto para o clássico entre Flamengo e Fluminense. E aí, quem chega à final do Campeonato Carioca? Coisa toda que pode ser surpreendido, mas eu sinceramente não acredito. E eu acho até que é mais palpável até uma nova vitória do Flamengo, pelo que vem apresentando, do que propriamente o Fluminense conseguir reverter. Mas se o Flamengo mantiver o padrão do último jogo, se existe algo impossível no futebol, tá muito próximo disso o Fluminense conseguir fazer 3 gols de vantagem numa partida contra o Flamengo. Não, mas lei do ex, o Pedro sempre faz então gol. Então não vai tomar, e o Pedro vai fazer, o Flamengo ganha. 1-0 gol do Pedro. Acho que é isso aí. Isso hoje é zebra. O Fluminense meteu um 3-0 no Fluminense. Mas zebra a nível hard, assim. Chega mais, nação, e vamos juntos analisar as últimas informações do Flamengo. Já deixa os créditos ao canal da ESPN Brasil, mas antes, chega aqui explodindo o dedo no like. Vamos bater essa meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp e escreva nos comentários o seu palpite para essa partida. E aí, como vai ser o placar dessa partida deste sábado? Escreva aí. Vamos pro vídeo de hoje. Como eu falei, créditos canal ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Esse é o time que é o cara que faz o time rodar. Porque quando o Ganso joga contra um segundo marcador, quem volta para fazer a compensação... O que você acha que ele vai fazer no jogo? Ele vai fazer esse mesmo tipo de jogo. Ele não vai mudar. Mesma escalação, você acha? Eu acho que essa é a escalação. Eu acho que ele não vai mudar. Talvez ali na zaga ele tenha alguma dúvida, mas essa é a escalação. O André volta o time base e ele vai jogar isso daí. Agora, nós vamos esperar um comportamento diferente, um Fluminense muito mais intenso, tenho certeza disso, mais vibrante no sentido de entender o jogo, o que precisa ser feito em relação ao comportamento. Ele vai tentar igualar com o Flamengo aquilo que o Flamengo mostrou para ele que é capaz de fazer. E do outro lado, o Tite tá já depois no pós-jogo já falou, né? Já começou a preparar o time para essa próximo jogo. Esse próximo jogo. Então assim, eu vejo um jogo equilibrado. Não sei, sinceramente não sei se o Fluminense pode reverter a situação. Ganhar, eu acho que tem condições, porque é um bom time. É um time, quando quer jogar e quando encontra ali os espaços para jogar, é muito bom. Só que do outro lado, você tem um Flamengo, tomou um gol só. Um gol só. Time alternativo. É um time muito bem organizado, com a bola, sem a bola. E aí você percebe os comportamentos e as estratégias, né? Nesse último jogo, pressionou o tempo todo. No jogo anterior, que jogou com o time mesclado, o Flamengo entregou a bola para o Fluminense e esperou lá atrás o Fluminense para poder explorar contra-ataques. Então, é quando perde a bola, volta. Quando não consegue recuar, roubar essa bola na pressão, volta, se posiciona e espera. Jogadores, por exemplo, como a Arrascaeta, que no passado a gente falava assim, a Arrascaeta não pode se esforçar muito, vai se desgastar muito sem a bola, ele tem que ficar mais fresco para poder jogar esse jogo contra o Fluminense. O Arrascaeta é um dos que mais corriam. Sim. Né? Então isso tudo contagia. E o Tite, falei aqui na semana que o Tite lá no começo já tinha plantado uma semente numa entrevista do Arrascaeta, quando o próprio Arrascaeta fala, temos que entender no churrasco, né, que nós temos que sacrificar um pelo outro, e aí você percebe isso no time do Flamengo. Então assim, eu vejo um jogo equilibradíssimo, um bom jogo, um jogo em que o Flamengo para mim é favorito pela campanha, pela forma como joga, pela consistência, mas vai jogar contra um Fluminense que vai procurar reverter a situação. Quero te ouvir também, Bueno, mas queria colocar a colher de uma forma bem clara como eu vejo esse jogo no sentido de prognóstico, de expectativa. O Fluminense ganhar esse jogo, para mim, ganhou, zero surpresa. Não é fácil. Mas ganhar é normal, né? Não é fácil. Não, mas tô falando pelo momento. Não é fácil. Eu estou falando, não. O que eu quis dizer é assim que não dá para falar que é surpresa. E se pegar agora, o histórico também, né? Os números do Diniz em clássicos. Mas eu acho que essa reversão é como diria Cláudio Karsug, uma clamorosa surpresa. Pelo que esse Flamengo está fazendo, pelo que o Fluminense está fazendo. A gente vai colocar uma tela até das vezes que o Fluminense venceu por 3 gols de diferença e tal. Então, o torcedor tricolor, isso não é algo relacionado ao Fluminense, é relacionado ao momento do Flamengo. Você ganhar de 3 desse Flamengo hoje, me parece uma anomalia daquelas. Vamos lá, 7 vitórias do Fluminense na temporada foram vitórias por 3 ou mais gols. Nova Iguaçu e Bangu, por 1 gol de diferença 4, por 2 de diferença 1, as duas, essas que eu citei, precisa fazer 3 gols para avançar o Fluminense. Concorda que imaginar esse 3-0 é imaginar uma zebra? Isso hoje é zebra. O Fluminense meteu um 3-0 no Fluminense. Mas zebra a nível hard, assim, como gosta de dizer o Vitor Birner. Perguntando para você, jamais usaria que é um
Anti-Tite. Não, agora você tá titizado. Tô titizado. Já tem umas 3 semanas. Foi chamado de comentarista surfista. E eu assumi, e isso pra mim é um elogio. Surfa nas ondas. Lógico que eu surfo na onda do bom futebol. O time que joga um bom futebol... Bem-vindo, Prado. Antes da sua... antes da sua análise, palpite pro jogo, quem ganha? Sei que você tá querendo Como eu secar. estou titizado... Só... É assim, eu acho que o Flamengo não vai tomar gol. Não, peraí. O Pedro vai fazer porque o Pedro... Não, mas lei do ex, o Pedro sempre faz Então gol. não vai tomar e o Pedro vai fazer, o Flamengo ganha. 1x0 gol do Pedro. Acho que é isso aí. Bom, primeiro é o seguinte... Vídeos, mandem vídeos, hein? Eu vou tocar nesse ponto, ainda bem que você lembrou. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Boa Bia. Boa tarde, Praz. Sempre um prazer ter você aqui, né? Eu no ataque, você aí no gol. Zé, é o seguinte, eu tava puxando aqui a escalação de Fluminense 4, Flamengo 1 a final. Fábio vai jogar. Guga vai jogar. Nino não joga agora. A grande diferença é a ausência do Nino. Felipe Melo, Marcelo já atrás esquerdo. Não, do Flamengo é muito diferente. Tá bom, mas eu tô falando... Porque assim, se eu sou o Diniz, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o vídeo do último jogo e tal, mas eu vou analisar também o vídeo como é que o Fluminense causou tanto estrago no Flamengo. Você só precisa trazer o Vitor Pereira de volta. Então, também. Aí no meio, o André. Tá faltando. O André não estava na partida, e acho que o grande erro foi esse. Eu até acho que dá pra jogar Renato Augusto e Ganso, mas você não pode botar o Renato Augusto contra o Flamengo, do Tite embalado, se você perde o André, que é o seu marcador, jogador de nível de seleção, você não tem o cara, entendeu? Ali foi um grande erro do Diniz mesmo. Jogou André Alexander no meio, e aí Arias, Cano e Keno. É praticamente o mesmo time. Então o Fluminense tem condições de fazer um jogo bem melhor. Eu vou fazer uma comparação. O Fluminense foi amassado pelo Manchester City, só que é um mundial, um jogo só. Você não tem uma segunda chance. Você não tem um jogo de volta. E aí você poderia... Nossa, mas... Imagina se tivesse uma semana depois daquele jogo, um outro Fluminense City. O Diniz ia falar, cara, como é que eu posso fazer? Os caras... não, se eu não tomasse um gol com 40 segundos. Se eu tivesse uma posse de bola mais ofensiva, que muito torcedor tricolor se orgulhou, né? Que o Fluminense ficou com um posse de bola ali alguns segundos, alguns minutos ali atrás. O Guardiola até chegou a elogiar, não, a ideia, o conceito do time é bacana e tal. Eu acho assim, às vezes, o caos é a solução. Estou bancando aqui o Joker, o Coringa, entendeu? Porque o Flamengo é um time extremamente organizado, equilibrado, perfeito. Como é que você pode fazer isso? Quebrar isso aí. Causar algum fato novo, entendeu? Você precisa fazer alguma coisa, não sei, Só um Marcelo basta. no meu campo. Em tese, Por exemplo, eu aprendi a jogar xadrez com meu avô, meu saudoso avô, seu Manuel, e meu avô, ele tinha uma cabeça, especialmente para dama, matemática, exata. Ele sabia todos os movimentos. Então você mexe a peça aqui, meu avô já sabia tudo o que ia acontecer. Sim. E eu era garoto e eu não conseguia ganhar nunca, nem equilibrar jogo com meu avô, porque ele já, pela experiência, ele já sabia tudo o que ia acontecer. E não deixava você ganhar. E qual que era o fator, qual o fator novo que você criou? Aliás, dá um bico no se quiser te tabuleiro. contar, eu parei de Só chupar assim, chupeta demais. por causa do meu avô. Meu avô falou assim, Deixa eu jogar. Não vamos não vou jogar, não vou eu jogar. queria jogar com meu avô, mas eu falei assim, para de chupar chupeta. Eu tinha 4 anos, acho, 3 ou 4 anos. Aí eu parei de chupar chupeta pra Você jogar... não prestava atenção, né, Bobo? É, Em vez de você jogar, você estava prestando atenção Mas na... aí eu comecei a entender, a crescer e falar assim, cara, meu avô tem tudo na lógica, tudo organizado, tudo certinho, pensado. Eu preciso criar alguma coisa aqui que ele, peraí, o que é isso? Uma coisa que ele não esteja preparado. E aí eu fazia umas loucuras ali e tal, e eu vou, o que ele tá fazendo? De onde ele tirou isso aí? Entendeu? E às vezes era uma coisa assim, que era suicida, entendeu? Eu podia jogar a peça ali e acabar com o jogo, ele me trucidar em 3 lances, mas assim, aquilo ali meio que tirava ele do lugar comum. E aí tu ganhava? Eu comecei a ganhar dele. Não, achei assim. Primeiro eu empatei uma, entendeu? Você vai assim, aí eu consegui ganhar. E aí depois eu fui pegando mais experiência, fui jogando melhor. Então o que com esses o Diniz recursos você bota- faria? Felipe Melo no ataque? Posso simplificar? Posso simplificar? Por exemplo, o Alexander tá aqui, ó, o Marcelo mais adiantado, talvez. O Marcelo foi o Fábio grande de jogador 10. daquela partida, lembra? O Fábio já O tá... 4x1? É isso. O Marcelo... Foi talvez a grande partida do Marcelo com a camisa do Fluminense agora, foi essa daí. Talvez adiantar o Marcelo. Vamos, só para tentar colocar as Eu coisas... sei que você é o cara do equilíbrio, o cara Então, sendo centrado, mais bom realista. senso. O Flamengo estreou no Campeonato Carioca em 17 de janeiro, tá? Então, amanhã é dia 16, são 2 meses, ele tomou um gol. O Fluminense... De quem?
Calma. Nova O Iguaçu. Fluminense precisa fazer 3 gols em 90 minutos. E Quando não o Flamengo- tomar. E não tomar. Quando, o Fla- isso. e quando- E não isso. tomar. Quando o Flamengo tomou o gol, o Flamengo entrou em campo com Matheus Cunha, Santiago Ocampos, Gabriel Noga, Diegão e Zé Wellington, Everton com 2 T's, Thiaguinho, Lohan Lucas, Ryan Lucas, Peterson e o Ayrton. Esse foi o time do Flamengo que tomou o gol Não, tá bom, no mas- campeonato. Que fator novo? Porque o futebol é contraditório, é como ser humano, mas Isso, obviamente divide a tem um tela aí, limite. diretor. Põe aí, coloca exemplo, os dois na tela aí, você diretor. citou o John Kennedy. Pode colocar aí, Que diretor. fator novo? Eu sei que ele queria fazer coisas novas, eu também acho. Mas que fator novo ele pode fazer para tornar essa situação Você já me ajudou, Bira, viável? no começo, na sua explanação, você citou, por exemplo, o John Kennedy. Seria uma opção, um cara que ele é absolutamente surpreendente. O John Kennedy, ele pode entrar numa final e fazer o gol do título e ser expulso, né? Ele faz as duas coisas, ele faz uma fumaça ali, tira um gol, uma jogada da cartola, e ao mesmo tempo pode ser que ele vai lá e é expulso a qualquer momento e estragar o jogo. É um cara imprevisível. A imprevisibilidade no Fluminense... Né? É o Fluminense que é o time do imponderável, né? Você que é um especialista nisso. O Fluminense tem essa coisa sobrenatural de Almeida. Então, por exemplo, o Fluminense precisa disso, né? Nelson Mas Rodrigues é isso que eu te perguntar. já dizia, Eu né? falei que eu acho uma surpresa clamorosa ele reverter. É confiar no sobrenatural hoje? Porque no O sobrenatural de Almeida faz parte Ô, da história Mota, do mas tá vendo? Fluminense. E Assim, vai precisar dele em campo para ganhar, reverter essa situação. O Bubu falando assim, a gente consegue perceber que a gente tá falando em cima do imponderável, da surpresa, É isso. do caos, tudo coisas aleatórias e subjetivas. Sim, né? sim, A gente não tem uma... Se a gente for para a prática e para o realismo do futebol, é difícil. Agora, deixa eu perguntar, Praz, com a sua experiência de bola, tentando pensar nos dois lados, porque isso que a gente está debatendo, eu imagino que se tiver alguém do Flamengo e Fluminense assistindo, vão falar, ó lá, os bobões, falando besteira e tudo mais, mas assim, no fundo, é o que se apresenta para esse jogo, de um time muito sólido que não leva gol e precisa tomar 3. Se você fosse o goleiro do Flamengo, como mentalizar de um jeito de não abaixar a guarda e ao mesmo tempo, sabe, porque o jogador que vai entrar em campo sabe que isso é uma realidade, mas também sabe que o futebol, um jogo de 90 minutos, acontece um pouco de tudo. Basta um cara fazer uma besteira em 5 minutos, ser expulso e tudo mais. E no outro lado do Fluminense, o acreditar em algo que não seja só o sobrenatural. Como é que você imagina que está o elenco dos dois lados? O futebol, eu joguei futebol desde os 12 anos. E tu aprende a lidar com essas situações, a encarar essas situações. Ou de uma grande vantagem, ou de uma grande desvantagem. Não é nessa semana que esses jogadores vão ser trabalhados para isso. Sim. Isso vem... Isso, é uma lógica. Isso é o normal do futebol. É o que tu encontra desde quando tu começa a jogar com 11, 12, 13 anos, tu encontra sempre isso. E aí tu vai te moldando. Por isso que a gente fala assim, esse jogador não está pronto, ele precisa... quando fala não está pronto, não tem a ver com a idade, tem a ver com as experiências que ele passou. Por isso que eu falo, às vezes tu tem um goleiro, ele é muito novo para jogar, espera 24, 25 anos. Se ele tiver 30 e não tiver jogado, ele vai ser inexperiente. E às vezes tu pega um goleiro com 20 anos que é experiente porque tem rodagem. Então assim, esses caras estão preparados para isso, né? E o estar preparado não quer dizer que o Fluminense está preparado, não quer dizer que ele vai vencer, vai conseguir, e o Flamengo também não. Mas assim, tava ali a disputa de estilos, né? E assim, uma das coisas mais difíceis de futebol é isso, porque o Fluminense, todo mundo sabe, acho que é um dos clubes que tem mais isso definido, o modelo de jogo, né? Sim. Valoriza posse de bola, construção desde trás, jogo apoiado, aposicional. Só que o futebol é um duelo contra outra equipe, né? E às vezes, a ideia do Diniz, de repente, de botar Renato Augusto, o Ganso, era o quê? Era conseguir controlar o jogo através da posse de bola. Mas ele não conseguiu contra o Flamengo. E às vezes, eu sou contra, porque às vezes tinha treinadores que falavam assim, a gente não tem que se preocupar com o adversário, não, só com a gente. Isso é errado, cara, porque vai ter jogos em que tu não vai conseguir, na tua condição, na tua característica, ser superior ao adversário. Por exemplo... Eu acho isso preguiça do técnico que está comandando a equipe de não querer estudar contra o Manchester City, soluções. Contra o Manchester City. É lógico, é aceitável que o Fluminense, mantendo o padrão dele, vai conseguir ser superior ao Manchester City em termos de controle de jogo através da posse de bola? Não. Não é. Então o que tu tem que fazer? Tu tem que buscar alternativas. E hoje, eu vejo, principalmente partindo do princípio que o Fluminense tem que fazer 3 gols, é difícil o Fluminense contra o Flamengo, que tá marcando em cima, tá pressionando. Já tem alguns jogos que o Fluminense tá tendo dificuldade nisso, ele consegue ter posse de bola, mas uma posse de bola arriscada e muito atrás. É difícil que esse modelo de jogo, por mais que o Diniz seja um cara muito fiel ao seu modelo, que consiga ter sucesso, cara. Porque 3 gols de diferença, com o risco que esse sistema traz, que isso é óbvio. Tu não podendo tomar gols, tomar um tem que fazer
4. Então, assim, o Diniz vai ter que achar um modelo, sem fugir, óbvio, da sua matriz de jogo, mas que ele consiga ser superior no duelo contra o Flamengo. Vou citar duas coisas aqui sobre o Tite. Eu falei que tô titijado. Primeiro, vocês lembram nesse mesmo Campeonato Carioca, teve uma coletiva que tava o Tite e o filho dele, que é auxiliar dele, né? E o Tite começou a tentar descrever o Fluminense. Falou, não, estudamos muito o Fluminense. Aí ele começou a falar, o filho dele chamou a atenção. Ô, peraí, pai. Para de falar aí, porque daqui a pouco vai ter um outro jogo. Ensaiado, e a gente, né? Ensaiado. Coisa... A gente não pode entregar o jogo. Vamos guardar pra gente, porque vai ter outro Fla-Flu. Então, assim, o Tite, a comissão técnica dele, tem todo o Fluminense mapeado. Por isso que eu falei, tudo bonitinho, tudo certinho, tudo lógico. Se o Fluminense for o mesmo de sempre, o Tite e a comissão técnica dele sabem tudo. O time tá preparado e mostrou isso no primeiro confronto. E eu vou citar um dos jogos, pra mim, piores da carreira do Tite como treinador, que é Brasil e Bélgica. A Bélgica, eu comentei o jogo, a Bélgica passou nas oitavas de final pelo Japão de virada num sufoco danado. Sim. E o Brasil não tava voando com o Tite, mas ali o Brasil chegou meio que, a Bélgica não tá bem, não sei o que e tal. O Roberto Martínez, o técnico da Bélgica, ele mudou o posicionamento. O Lukaku não ficou na referência, saiu pra direita, o De Bruyne jogou mais adiantado. O Tite não entendeu nada. O Tite devia ter mapeado uma Bélgica pra jogar. O Tite fez uma coisa pior que isso. Ele deu a escalação um dia antes. O Felipe Luiz estava jogando na esquerda, o Thierry Henry na lateral. E aí, Bubu, quer voltar o Marcelo. E aí, se você me permite, não foi só o Tite. Eu coloco a equipe toda como incompetente nesse jogo. Você não dá escalação. Porque assim, tinham várias pessoas dentro do estádio. Tinha o auxiliar ali, tinha o auxiliar em cima. E quando a gente, o Price sabe o que eu estou falando. Quando a gente começa o jogo, quem está no campo, né? Muitas vezes a gente está na televisão não consegue ver isso. Mas quem está no campo, você já percebe o posicionamento. Saiu a bola, o cara já se posiciona. Sim. Você já vê o que vai acontecer. Então, eu lembro que eu estava conversando, eu lembro que deu 5 minutos, eu liguei para o Hoffman, que o Hoffman estava no estádio, falei, tá assim. Exatamente o que você está falando. Ele demorou 45 minutos para entender o que estava acontecendo. 45 minutos para entender. É muito tempo para uma Copa do Mundo. E ali é um jogo só. E aí é o seguinte, aí é uma questão mental. Isso é filosofia. E acho que o Diniz vai falar. Você não pode entrar em campo, a necessidade do Fluminense é de vencer por 3 gols ou mais de diferença. Você precisa fazer o primeiro gol. Trabalha para fazer um gol. Que foi como aconteceu naquele 4-1. O Fluminense fez um gol, você já... É como numa luta. Você dá um golpe no adversário, o cara sente. Tá tudo tranquilo a luta. Tal. Você dá um golpe. Você não precisa dar 50 golpes e nocautear o cara em 5 minutos. Então você precisa trabalhar, é aquela coisa óbvia. Você não vai fazer o segundo gol antes do primeiro. Você não vai fazer o terceiro gol antes do segundo. Faz 1-0, você já começa a mudar. Opa, o Fluminense é diferente. Não vai ser a repetição, o roteiro do primeiro jogo. E aí você vai animando. Quem tá ali começa, opa, peraí, o Fluminense tá competindo agora. Aí você vai lá, encaixa o segundo gol, imagina, 2-0, o Flamengo já começa, cara, vamos se expor, tem que mudar aqui porque não tá dando certo, entendeu? Você já cria uma situação nova de acordo com o placar. Então trabalhar o Fluminense entrar em campo para fazer um gol, não entrar para fazer 3. Então eu acho que tem que criar fato novo, ser diferente, para surpreender o Tite, como o Roberto Martínez fez, né? Como o Tite tem tudo tão escaneado, tão mapeado do adversário, você precisa fazer alguma coisa diferente. Você precisa ser diferente. E acho que o Fluminense tem peças, tem jogadores e tem um treinador ousado capaz de fazer esse tumulto, esse caos. Que só assim você vai tirar o Flamengo da zona de conforto que ele se encontrou, que ele se colocou. Tem uma coisa que nós já falamos aqui no F90 uma vez sobre dentro do que o Price falou, é o que nós já falamos sobre o Fernando Diniz, né? Nas entrevistas pós-jogo, especialmente nos jogos em que o Fluminense encontrou muita dificuldade para jogar, ele não admite. Ele sempre fala, não, para você falando isso, mas o meu time fez isso, teve posse de bola do Fernando. Sim. Né? Meu time teve posse de bola, meu time fez isso, meu time fez aquilo. Pode ser que é uma maneira de ele proteger o time, de ele proteger e blindar os jogadores, mas isso é uma coisa, eu não sei como ele trabalha isso internamente. Sim. Se ele não processar isso. Se ele não, olha, erramos aqui, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque muitas vezes a impressão que dá, e eu tenho a mesma impressão que teve o Price nesse momento, é que o Fluminense se preocupa em jogar o jogo dele. O Fluminense não se preocupa com o time adversário. E aí entra a questão da confiança, o meu sistema de jogo, a minha forma de jogar, o que eu jogo, o que eu faço é o melhor. Mas bom, isso é assim, isso o Diniz
não abre mão, né? Pelo menos até agora. Sim, não, mas abrir mão A questão não é ele fazer não. o jogo dele, é questão ele fazer adaptações aos times adversários. para poder fazer o jogo Mas dele. mas essa é a questão. Então, mas Você o acredita problema na ideia? mas Tudo bem. Mas o problema, Bino, é esse. Como é que eu vou fazer as adaptações se dentro da minha cabeça eu acho que o que eu faço É sempre certo. é sempre o certo? Tá sempre correto. Não, meu time jogou bem. Não, seu time não jogou bem. Ô Zé, Seu uma time vez tem eu dificuldade. questionei Seu time jogou bem. um treinador, não, um auxiliar do treinador. Depois eu conversei com o treinador a respeito disso. Eu jogava num clube e ele jogava no 4-3-3. Aí a gente tava ganhando de 4-0, 4-3-3. A gente tava perdendo de 3-0, 4-3-3. A gente tava jogando contra o Flamengo, 4-3-3. Jogando contra o Nova Iguaçu, 4-3-3. A gente tava jogo classificatório, jogo eliminatório, 4-3-3. Assim. Aí eu até brinquei, falei, porra, tu descobriu o modelo de jogo perfeito. Porque ele serve Sem para adaptações. todas as situações, as substituições eram as mesmas. Ele serve para todas as situações, ganhando, perdendo, ganhando no primeiro tempo, perdendo aos 45 segundos. Então, assim, eu acredito que tu tem que ter uma ideia de jogo, uma matriz. Mas tu tem que ter mas não é um variações de relógio. adaptações, porque no futebol não tem. Não pode nem Tem perfeito. uma coisa que a gente tem que lembrar sobre o Diniz, e não dá para chamá-lo de hipócrita, incoerente ou de esconder. Só antes de você... Vai, continua. Ele pega, ele diz, inclusive depois de ganhar Libertadores, depois de ganhar campeonatos, ele fala, não é sobre resultados, é sobre pessoas e forma. Não, mas assim... Concordo, mas você ele não tá sempre dando... faz mas- isso. Então não vai abrir mão. resultado. Mas não, mas- não é aí- não, aí não, eu- a ideia central dele é vencer. não, A ideia dele desculpa, tudo pra mas essa desculpa, ideia de isso aí- jogo. isso Mas tem aí- gente que acha que não vale usar para Não, vencer. não, Mas Mas essa não, ideia de não, jogo ele tem esse- porque ele acha que é a mais... É o que ele deixa pensa, mais Zé, eu próximo. respeito. Não, mas sei, mas eu... concordo, discordo outra coisa. diferentes. Não. Resultado e são pessoas. Desculpa, no mundo competitivo, você tem que ganhar. Ele só passou a ser valorizado depois que ganhou a Libertadores. Ele faz isso para tentar Entendeu? ganhar. Não, mas eu são sei, duas coisas mas diferentes. existem Deixa- várias eu formas queria de até me você meter, falar Zé, sobre porque- resultados e pessoas. Muitas vezes você não... Eu, particularmente, se você está num mundo competitivo, se você está no futebol, quanto tempo o Cuca ficou com o rótulo de pé frio? Muito. Quanto tempo o Tele Santana ficou... Mas não é essa a questão. mas eu entendi. Mas eu entendi o que você está dizendo. A questão é, você imagina que se o Diniz achasse que ele metendo ali um 5-5-0, Não, sem mas não é centroavante, peraí, tô radicalizando. Claro. Devolve a bola para o adversário, eu vou ficar enfurnado ali com linha abaixo o tempo inteiro. Eu vou ganhar um campeonato assim. Ele fez isso, ele fez isso em Biner, dois ele jogos fez bem, isso, bem Biner. marcantes. A estreia dele no Biner, São Paulo ele contra o fez Flamengo isso. do Jorge Jesus, ele travou. Ele fez isso. Que segurou E contra 0-0. o Palmeiras também A aqui. estreia do Fluminense Contra contra o o Palmeiras no Palmeiras Allianz, aqui, ele ele também fez isso. travou. Não, mas peraí. De uma Ele forma fez o que o diferente. Birner falou, desculpa me meter, Zé, é que o Birner falou, e eu respeito muito quando ele fala isso, eu acho que ele tá falando do macro assim, não desistir do John Kennedy, não, ele citou depois da Recopa, para a torcida do Fluminense falando, eu sei que, e para a imprensa, quando contrataram o Thiago Santos, quando contrataram, ele cita outro jogador, Danilo Barbosa? Não. Sim, foi o Diogo Barbosa. Falando, tenho certeza que quando contrataram, pensaram, pô, que porcaria. E aí ele fala, esses caras são bons. Isso é uma coisa. O que eu não entendo é essa coisa do ser humano pensar num jogo específico Quer ver uma contra o coisa, Flamengo, Bruno? você fazer Eu uma... vou dar um Pô, exemplo, Zé, que eu falo de adaptação. Não é ir contra o que ele pensa, não é mudar, não deixar, parar de sair jogando e fazer ligação direta, não. Mas primeiro ele começa a construção de bola com o quê? Ele bota o André do lado do Fábio. Ou o Ganso, às vezes. Bota o André do lado do Fábio. E aí, o quê? Ele abre dois, empurra os alas, né? Tu pode construir diferente. Tu pode empurrar o André para atrás da primeira linha de marcação do Flamengo, usar o Fábio para ser esse homem de trás, fazer uma saída de dois e criar dificuldades através de um outro modelo, não perdendo a questão de sair jogando de posse de bola, mas mudar a forma, porque ele sai com o André, pode ver, o André vai do lado do Fábio no time de meta. Quem sabe, é uma sugestão. Tu bota o André atrás da linha do Pedro e do Arrascaeta mesmo. Então, é o Fábio que está aqui. Os dois zagueiros, em vez de sair de três, faz saída de dois. Né? Então, fazer essas mudanças, porque a essência do jogo dele vai ser a posse de bola e a construção apoiada. O que eu ia falar é sobre essa questão da evolução do próprio Diniz. É só você fazer como você gosta de falar, né? uma research. Uma pesquisa, brainstorming, isso. Sobre a carreira. É só você pegar, Biner, sobre a carreira do Diniz. Assim, eu vou citar um jogo que me marcou muito: São Paulo e Audax no Morumbi. São Paulo meteu 3-0 no Audax. São Paulo deu 4 chutes no gol.
O Audax ficou com a bola o tempo todo. São Paulo se posicionou, foi lá, pum, 1, 2, 3. Só que assim, o centroavante começou a jogar como centroavante, depois foi ponta direita, depois veio para volante, depois para meia, depois da meia veio como volante no Audax. Eu joguei depois... eu lembro até hoje, é do Vilica. Eu tava jogando. Quando eu olhei, o Vilica era zagueiro para a esquerda. Ele estava na ponta esquerda, eu falei, não é possível. Aí, daqui, de volante, o centroavante acabou como lateral direito. Hoje você não vê isso mais no time do Fernando Diniz. Sim, essa evolução. Claro. Você não vê mais, né? Por quê? Porque ele teve muitos problemas. Ele precisou tomar muita porrada, porque ele tomou porrada pra caramba, para entender que ele precisava respeitar determinadas ordens e hierarquias e qualidades e características dos seus jogadores, entendeu? Então, assim, se você buscar o próprio Fluminense do Fernando Diniz, o Fluminense do Fernando Diniz era o seguinte, perde a bola, quando não consegue, todo mundo volta. Se você analisar, todo mundo volta. Pega aí os primeiros 20 minutos contra a LDU. Como foi? Todo mundo lá atrás depois, porque não conseguia jogar. Se adaptou à situação. O que eu quero dizer é o seguinte, que nem sempre o que você faz é a excelência. Você pode acreditar nas suas coisas, mas espera aí, eu tomei um sacode contra o Flamengo, o que o Flamengo fez de diferente? O que eu posso fazer de diferente? E não é feio isso. E até se o outro time faz melhor que tu vai fazer o quê? Tu vai continuar dando murro em ponto de faca? Você tem que entender. Isso que eu acho que, às vezes, e aí não é questão de... Eu acho que é mais a teimosia, conhecendo o Fernando Diniz, que ele quer provar a todo instante que ele consegue fazer isso. E em determinadas situações ele vai conseguir, em outras não. E nessa que ele não conseguiu, deixa eu dar um passo atrás aqui, eu tenho um plano B, para você poder fazer algo novo para surpreender. Entendeu? Sabe o que está me chamando muita atenção? É que a gente está falando muito do Fluminense no Clássico, porque a gente não tem reparo nenhum a fazer o Flamengo. Então, mas eu posso te perguntar sobre o Flamengo? Pode. Porque a gente tá falando sobre o Diniz, característica do Diniz. Mas tem uma coisa boa. E o Tite, Diniz já sabe o Flamengo como vai jogar. O Tite tem exatamente isso. O Tite tem um formato, ele tem essa característica dele. Eu acho que o Tite está preparando o time para os primeiros 15 minutos de jogo do Fluminense. Só para evitar pressão. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte para vocês, assim, mesmo que não seja contra o Fluminense, a gente tem a titibilidade e tal, o Tite jogando com o sistema dele, sempre foi pragmático, foi muito bem sucedido e agora ele está colocando um sistema muito sólido defensivo, mas ainda com muita força ofensiva até pelos jogadores. Sim. Vocês conseguem imaginar esse Flamengo, seja contra o Fluminense ou seja em outra situação, em que ele tem alguma vantagem, vamos supor, nesse caso, tome um primeiro gol, e aí um Flamengo retrancado, assim, um Tite tão conservador, porque eu não consigo imaginar a torcida achando isso. Até agora tá tudo ótimo. Do Flamengo? Esse Flamengo aquado, você vê ele tirando o Pedro e botando os 4 volantes. Eu acho o seguinte, o ano passado deu ao treinador que chegou ao Flamengo, fosse o Tite ou outro, uma liberdade maior de escolha de ideias de jogo. O Tite não é um técnico retranqueiro e vendeu-se essa ideia. Quer dizer, pragmático. Já de antes. Mas quem viu o Corinthians de 2015, estamos falando de quase 10 anos, né, sabe que o Tite não é retranqueiro. Ele gosta de times realmente equilibrados e ele é bem sincero nisso. Sim. O torcedor do Flamengo está vendo que a ideia do Flamengo não é montar uma retranca. Se em algum momento precisar disso, eu não vejo nenhum problema. Só que isso vai ser uma coisa de circunstância específica no momento que a coisa não andar, não vai segurar o resultado se for acontecer. Porque tem uma coisa que é muito clara, se o Flamengo continuar crescendo como está na ideia de jogo e na execução da mesma, se conseguir usar todo o elenco, se mantiver o padrão que teve contra o Fluminense, por exemplo, pressionar a saída de bola do Fluminense tudo ou nada para quase qualquer equipe, porque se o Fluminense fizer a transição ali, é rápido, sai na cara do gol. O Flamengo fez isso com uma tranquilidade, com uma leveza, que eu não me lembro de outra equipe conseguir fazer tão bem contra o Fluminense. É um jeito muito agressivo do Flamengo jogar contra o Fluminense e leve, porque não tem loucura. Porque essa é a grande diferença. Com o Jorge Jesus, que era espetacular, era muita loucura. Era frenético. Né? É uma loucura. Né? O Diniz, quando funciona, também é loucura, o caos. Né? É organizado, é o caos, é loucura. Sim. Eu também gosto quando funciona. Com o Tite, não é desse jeito. Não espere isso, né? Não espere isso do Tite, mas você pode esperar um time intenso, agressivo, que ataca o adversário. E se conseguir fazer isso do jeito que o Tite está jogando, vai ser muito difícil o Flamengo perder jogos no ano. O Flamengo vai perder pouquíssimos jogos se mantiver esse nível.
né, se não perder jogadores. Né? Tem a Copa América, ali vai fazer o estrago de 9 jogos do Campeonato Brasileiro. A temporada está começando ainda de fato, porque esse jogo contra o Fluminense foi o primeiro jogo teste de fato para essa equipe do Flamengo. E a equipe do uma nota de 0 a 10, o teste tirou nota 10. Foi um jogo irretocável do Flamengo, eu não consigo fazer reparos. Consigo melhorar um pouquinho a finalização. Mas tudo bem, isso aí não é por falta de qualidade, nem de tranquilidade. Então, fez 2 gols de cabeça, né? É uma outra preocupação pro Fluminense, né? Agora, ele vai esmagar a saída de bola do Fluminense de cara. E se não estiver funcionando, vai baixar o bloco médio bem compactado. Cara, é muito difícil o Fluminense fazer 3 gols, não sei como isso pode acontecer. Mas como é futebol, a gente não duvida. O De La Cruz acho que é o ponto que fez o Flamengo, é o turning point. É o equilíbrio. Mais do equilíbrio. Porque, turning assim, point? Turning point, assim, quando eu... Será que algum programa falei que já usaram o termo em português na vida? Não é? Não, mas é que a gente tá... O Tite fala muitas coisas assim, Seleção. oportunizar, né? Bom, quando começou a oportunizar o De La Cruz sem o Gerson acabou saindo e tal, resolveu, digamos assim, o problemão que tinha o Tite ali de, opção não. E com esse meio campo, a coisa flui de uma forma absurda. Porque o De La Cruz é um cara dinâmico, volta, ataca, mais centralizado, mais pelo meio, ele tem feito a diferença. Então, assim, por exemplo, quando você vai jogar contra um time, normalmente você fala assim, vou marcar o tal do camisa 10, o armador, o cara cerebral, para fazer aquele time parar de jogar. Se tem alguém que você tem que tentar anular de alguma forma, é o De La Cruz. Quem vai enfrentar o Flamengo hoje, porque esse cara... Mas esse é o grande problema, Bubu, hoje do Flamengo, sabe por quê? Você anula o De La Cruz, aí tem o Pulgar que faz essa bola chegar com qualidade. Aí você olha pro lado, você tem o Cebolinha que tá voando o tempo todo. Aí você vê o Luiz Araújo que talvez não tenha a mesma intensidade, a mesma qualidade, refino técnico que tem o Cebolinha, mas a velocidade Passa o Ayrton Lucas. Impressionante. E os zagueiros constroem. E aí você olha lá pra frente, você tem o Pedro, que você fala, não, deixa ali, não pode deixar. O Flamengo hoje tem muitas opções, todo mundo fala assim é o grande problema. Quase todo jogo de futebol passa muito pelo meio campo, né? Quem tem o domínio, o controle do meio campo, normalmente tem, não é que vai ganhar o jogo, né? Mas você consegue ali ter alguma vantagem. Um controle, né? Um controle. Então acho que é isso. A gente discutiu nessa semana um dia qual que era o setor mais forte do Flamengo. Se era a defesa, que tomou um gol só, se era o meio campo ou se era o ataque. É que todo mundo votou de forma unânime, votou aqui, melhor meio campo do Brasil, da América do Sul. É um bloco, né? Mas esse tridente o meio campo faz o equilíbrio do bloco, né? Do Pulgar, o Arrascaeta e o De La Cruz, isso aí funcionou com aquela química perfeita, né? Quando tá o cara fazendo uma experiência no laboratório e de repente você coloca lá 3 produtos químicos e você consegue achar... Vira puro. Vira um ouro Bubu. puro. Você fala, cara, achei aqui, né? Eureka, tal. É isso, né? Então, o Fluminense, eu acho que ele precisa, de alguma forma, tentar competir e ganhar, levar alguma vantagem nesse meio campo. Eu não tenho pelo menos dúvida, anular essa força do Flamengo. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o Marcelo vai jogar como meia. Sério? Eu acho. O Marcelo não vai ficar aberto, porque se ele ficar aberto, ele dá a possibilidade do 1 contra 1 com o Luiz Araújo. Na velocidade Ele não tá bem. na correria. O Ele vai lá Birner por falou dentro. de irretocável. Não é que desculpa que eu me impressionei. Não é que ele tá mal. Mas o jogador que tá sendo mais questionado desse time titular que a gente viu do Flamengo é o Luiz Araújo. Mas tem 2 motivos. Tecnicamente, ele é bom jogador, mas ele é abaixo do nível dos outros. Segundo, o Bruno Henrique é o jogador que pode entrar no lugar dele. É isso aí, nação. Tá então as últimas informações do Flamengo. Não se esqueça, coloca o seu palpite nos comentários, deixa o seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações do Mengão pra vocês, tá bom? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.